Paz do Senhor, minha gente. Deus abençoe vocês. Graças a Deus, mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Estamos muito felizes em poder contar com a sua companhia. Não perca a leitura, não se atrase na leitura. Você procure se inscrever no canal. Você recebeu por acaso alguém te mandou? Se inscreva no canal, ative o sininho. Ele vai mandar aí diariamente, de segunda a sexta, o aviso de que tem um novo vídeo, tá? E você gostando da leitura, e se ela falou com você, e se você gostaria que alguém da sua família, um amigo, um parente, uma pessoa, que ele participasse conosco, mande para ele, envie para ele, tá bom? Vamos orar para a gente ir para o capítulo 2 de Marcos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nossa existência e por poder mergulhar nas Escrituras Sagradas. Que o Teu Espírito nos revele os mistérios escondidos e as verdades que nos alimenta para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Marcos capítulo 2. Não esqueça de que Marcos está escrevendo para mostrar o Jesus como servo sofredor. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por esta abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os teus pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Ao longo da caminhada do Evangelho, você sempre vai encontrar pessoas que vêm às reuniões para encontrar o erro teológico, o defeito, o problema, o erro, sempre. É natural, tá? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Uma vez mais, saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Na verdade, esse Levi aqui é o Mateus, né, que Jesus chama. Ele estava na coletoria, era um coletor de impostos. E Mateus fica feliz, leva Jesus em casa para se alimentar.
E aí está toda a turma de Mateus, os publicanos, que era gente detestada pelos os doutores da lei, pelos fariseus, porque os caras cobravam imposto dos judeus para os romanos, né? Eles cobravam imposto era funcionário público, né? Cobravam imposto dos próprios irmãos para os opressores. E eles tinham uma má fama terrível. E Jesus vai e senta com eles na mesa, e come, e conversa, e bate papo, e dialoga. E aí, quando os fariseus viram aquilo, falaram, mas vem cá, o mestre de vocês come com essa gente pecadora e mal afamada? E Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes, né? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus, como podem os convidados no noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado, então nessa ocasião jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoas que depositem vinho novo em recipiente de couro velho, odre velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Jesus foi questionado aqui pelo fato de os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os discípulos de Jesus não jejuam. Ele falou, pode, é a ocasião, não é o momento. Agora é o momento de comer, o noivo está presente. Vai ter o dia, vai ter a ocasião, o momento em que eles vão precisar jejuar, mas agora não. Agora eu estou aqui com eles, né? E aconteceu que, passando Jesus no dia de sábado pelas plantações de cereal, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no, vê, porque teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu, nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros? E então concluiu, o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. As questões dos fariseus eram sempre as mesmas. Aqui Marcos faz a mesma observação que Mateus faz. Mateus também narra esse episódio, né, em que os discípulos com fome colhem as espigas e eles ignoram aquilo, né? Falando, não pode, hoje é sábado, estão trabalhando. E Jesus dá o exemplo de Davi, quando vem da batalha e passa morrendo de fome, e ele se alimenta do pão da preposição, do pão que era ofertado ali a Deus, onde somente os sacerdotes que podiam tocar e comer. E aí ele come e dá aos seus companheiros e não teve problema nenhum. Na verdade, Deus, toda a lei de Deus, ela tem que produzir vida. Aquilo que não produz vida não é de Deus. Esse foi Marcos capítulo 2, que você tem aí a revelação do Espírito Santo na mente e possa meditar um pouco mais naquilo que a gente leu. Um forte abraço, a gente se vê amanhã no capítulo 3.